Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu resolvi compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de maio. Foi um mês muito bom de leituras, eu consegui finalizar 9 livros. Entre eles são 2 releituras, que é para um projeto aqui do canal, mas eu vou comentar assim por cima com vocês sobre eles também. O primeiro livro que eu finalizei foi a releitura de Fallen. Sim, eu estou relendo alguns livros que fizeram parte da minha adolescência para poder vir aqui conversar com vocês se eu ainda gosto desses livros, sei lá, 10 anos depois da minha primeira leitura. E Fallen foi um desses livros. Eu vou falar mais sobre ele no vídeo. Para quem não conhece, a gente vai conhecer a história da Lucy, que é uma jovem que acaba parando como se fosse num internato, assim, para pessoas problemáticas, né? E ela teve um problema ali na antiga escola com um antigo namorado, que ninguém sabe direito o que aconteceu, mas ela é acusada de ter tentado matar esse cara, de ter matado esse cara, e aí ela é enviada para esse reformatório, né, o internato ali, onde ela vai morar durante o tempo da pena dela, né? E eles acham que ela é uma pessoa louca, ela fala que ela consegue enxergar algumas sombras, que foi isso que acabou matando o antigo namorado dela, não sei o que. Então ela chega lá, taxada como uma louca nesse reformatório. E quando ela conhece o Daniel, que é aquele cara meio misterioso, ela sente que ela tem alguma ligação com ele. Ela não consegue entender da onde, mas ela acha que eles já se conheceram em algum momento, em algum dia da vida dela. Então, quando eles se conhecem, ela começa a investigar um pouco sobre ele para tentar entender de onde vem essa conexão, essas lembranças que ela tem, esses sonhos que ela tem. E a gente vai desvendar o mistério em volta aí de Daniel e de Lucy e dos personagens secundários que estão ali com ela durante toda a trama. Esse é um livro que eu gostava muito durante meus 14 anos, 15 anos mais ou menos. Foi uma história que me marcou muito. O Daniel foi um dos meus primeiros crushes literários. E aí eu resolvi reler alguns livros, entre eles Fallen, para poder vir aqui conversar com vocês, pra gente saber o quanto a nossa leitura muda, né? De acordo aí com os anos, né? Conforme os anos passam. Então eu vou deixar para falar sobre o meu veredito final de Fallen nesse vídeo, então fiquem de olho que em breve vai sair aqui no canal. E eu vou aproveitar o gancho para falar sobre a minha segunda releitura, que foi Sussurro, o primeiro livro da série Hush Hush. Esse realmente foi um livro que eu não tive mais contato depois da minha primeira leitura. Eu li ele lá para 2014, eu acho, então completou aí uns 10 anos. Eu tava viciada na época, tanto que quando eu comecei o Instagram literário em 2015, eu assinava como Nora, que é a protagonista de Fallen, que é a protagonista de Sussurro, né, da série de Hush Hush. E eu tava viciada na Nora e no Pet, era o meu casal favorito, assim, da época. E eu gostei muito de reler essa história, porque realmente fazia muitos anos que eu não tinha contato, então muita coisa eu não lembrava do que acontecia, sabe? E acontece muita coisa nesse livro realmente. A gente vai conhecer a história da Nora, que é uma garota ali razoavelmente comum, até onde ela sabe. Ela mora com a mãe dela, só que a mãe tem um trabalho que faz com que ela fique viajando durante muito tempo. Então ela praticamente mora ali, né, durante o dia todo, até a parte da noite, com uma empregada da casa, né, com uma pessoa de confiança, que ajuda a cuidar dela. Ela já é uma adolescente, tá terminando o colégio e tal, então ela tem essa pessoa que ajuda a cuidar dela durante os dias. E quando ela conhece o Pet, que é um cara todo misterioso, todo apegado de bad boy, que ele é um novo aluno na escola dela, ela acaba meio que tendo esse sentimento de que ela não sabe muito bem lidar, sabe? Essa atração por ele, mas ao mesmo tempo medo, porque ele é um cara que todo mundo sabe que é um bad boy, ele tem pinta de bad boy, entendeu? E aí ela tenta desvendar o porquê que ele tá tão interessado nela, e ela acaba se interessando muito por ele também, e a gente vai ter aí mais uma pegada de Anjos Caídos, assim como Fallen, tá? Anjos Caídos em 2013, 2012 tava muito em alta, tinha muitos livros assim, e Fallen e Hush Hush foram as duas grandes aí obras da época, né, em relação a Anjos Caídos, né, uma romantasia, né, onde o romance tem um grande foco, da Lucy e do Daniel, principalmente, né, que eles têm uma história ali de vidas passadas, e
do Pat com a Nora também, que esse romance vai evoluindo conforme os livros vão passando. E eu gostei muito de reler Sussurro. Eu não sei se eu vou continuar essa série, né, a releitura dessa série, mas eu gostei muito de revisitar esse universo que fazia muitos anos que eu não tinha contato. E mais uma vez, esse também é um livro daquele vídeo de romances aí da minha adolescência, então eu comento com vocês sobre o meu veredito, se eu ainda gosto ou não, tanto quanto naquela época, naquele vídeo. Outro livro que eu finalizei no mês de maio foi Finlay Donovan, uma escritora de Matar. Eu gostei muito de ler esse livro. Ele é um livro mais água com açúcar, mais sessão da tarde, assim, de encrenca, sabe? A gente vai conhecer a história da Finlay, que tá tentando ser uma escritora de sucesso. Ela vendeu um livro, só que ela ganhou uma parte, né? A entrada desse livro, né? Um adiantamento. E ela não consegue escrever o livro, ela não tá conseguindo ter ideias. Ela escreve livros de romances policiais, então tudo que envolve crimes ela gosta muito. E aí, certo dia, ela está conversando com a sua agente num restaurante, falando sobre algumas coisas, e a pessoa ao lado interpreta o que ela tá falando de uma maneira diferente, e a pessoa ao lado acredita que ela seja uma assassina de aluguel. E ela propõe para Finlay que ela mate o seu marido, que ele não é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que cometeu muitos crimes e contra mulheres principalmente, e a Finlay sente aquele negócio, aquela divisão de sentimentos mais uma vez. Por quê? Ela é uma mãe que tá passando por dificuldades financeiras, ela acabou de se separar do ex-marido, né? O ex-marido já tá com outra, tal. E ela tá com muita dificuldade, quem paga a grande maioria das contas é ainda o ex-marido dela, e ele meio que joga isso na cara dela, né? Ela tem muito medo de perder os filhos por conta disso, ela não tá conseguindo escrever o livro dela por causa desse bloqueio criativo que ela tá tendo, então, ou seja, ela não vai conseguir receber o resto do dinheiro, e se bobear, ia ter que devolver o dinheiro do adiantamento que ela recebeu, né? Então ela precisa criar uma história de crimes. E aí, quando surge essa oportunidade dela receber uma grana muito alta para matar esse marido da pessoa que tá no restaurante, ela acaba meio que criando coragem e fala, vou tentar matar esse cara, né? Ou pelo menos eu vou investigar a vida desse cara, porque pode ser que surja uma ideia pro livro que eu tô escrevendo e aí eu consiga escrever e receber o resto do dinheiro para conseguir me sentir mais aliviada, né? Mais tranquila. Só que é claro que ela se mete em um monte de confusão, ela começa a investigar a vida desse cara, esse cara no fim da noite acaba morto, e ela não sabe muito bem o que agir, até que a babá dos filhos dela, que até então tinha sido demitida, um rolo todo, acaba entrando junto com ela, né, encontra ela com o cadáver e acaba ajudando ela, as duas escondem esse cadáver, e aí todo o rolo começa, porque ela utiliza toda essa história para escrever um romance, o romance policial que ela tanto queria escrever. E ao mesmo tempo ela tem que descobrir como ela vai fazer para se safar desse assassinato. Só que é muito mais do que isso, a gente vai ter alguns plots aí no meio da história, né, algumas revelações. Então é um livro muito divertido, apesar de ter essa pegada assim de assassinato e de crimes, não é um livro pesado, né? A gente vai conhecer a história da Finlay, que é uma mãe desesperada para cuidar dos filhos dela e que acaba cometendo aí alguns erros, e ela se vê numa enrascada gigantesca. E foi muito legal essa leitura, eu gostei bastante. Não foi um livro favoritado, mas foi um livro que me distraiu e eu simplesmente devorei. Então é um daqueles livros que você pode ler de ressaca literária, ou numa maratona, ou quando você quer algum livro para você ler rapidinho no fim de semana. A amizade da Finlay com a babá das crianças também é muito legal. Você vai ficar com raiva de alguns personagens, mas ao mesmo tempo você vai sentir um carinho por eles também, sabe? Você vai entender o lado deles. Então é muito divertido, eu acho que vale muito a pena pra vocês conhecerem. É uma série, eu não sei se eu vou ler ainda o segundo, talvez eu leia, só que mais pra frente. E falam que continua nessa pegada, tá? Dessa pegada mais divertida, esse segundo livro. Então eu tô super ansiosa aí pra um dia conseguir ler esse segundo. Eu não vou ler agora, como eu falei, mas mais pra frente aí, quem sabe, porque é uma história que vale realmente a pena. O próximo livro que eu li foi mais um romance, que foi Operação Paddock. Nesse livro a gente vai conhecer a história de dois irmãos que são gêmeos. Eles acabam ficando separados grande parte da vida deles, cada um em um continente, porque os pais se separam, né? A mãe deles é uma pessoa brasileira e o pai é europeu. Então eles acabam vivendo em continentes diferentes durante muitos anos, só que eles são muito ligados, né? Além de serem gêmeos, eles são muito ligados mesmo.
E certa vez eles resolvem morar junto de novo, a menina volta pra Europa pra morar com o pai e com o irmão, porque o sonho dela é trabalhar como piloto. Ela já é uma pilota de corrida, só que ela quer ir subindo, ela é uma pilota de corrida de Fórmula 2 e ela quer subir pra Fórmula 1. O irmão já faz parte desse mundo das corridas, porque o pai deles é um grande dono de uma empresa aí que trabalha com corridas de Fórmula 1, então eles já estão meio que inseridos nesse universo desde crianças ali. Então a gente tem a nossa protagonista, que é a Petra, sendo uma piloto e sofrendo toda a parte de preconceito que existe, não só por ela ser uma mulher negra, mas também porque ela é uma mulher dentro de um esporte que é considerado um esporte de homens. Então ela sofre muito preconceito, e quando surge uma bomba a respeito dela, né, uma fofoca a respeito dela, isso acaba com a carreira. Então ela não consegue mais contratos, ela não consegue renovar os contratos, ela simplesmente acha que não vai mais correr, porque ela não tá conseguindo depois dessa fofoca que saiu aí na mídia. E por ela já ser mulher e já sofrer esse preconceito, foi muito fácil aí para os patrocinadores caírem fora desse contrato e não renovarem. E agora ela se vê no desespero de achar que não vai correr é a vida dela, ela gosta muito disso, além de ser a profissão, é o grande amor da vida dela, né, é estar ali nas corridas. E quando o irmão dela, que é o seu irmão gêmeo, descobre que ele vai ser um piloto reserva de uma grande companhia ali de pilotos, ele entra em desespero porque ele não gosta de correr, ele corre por conta do pai, não é o grande sonho dele. Ele tem vontade de trabalhar nas corridas, mas como um engenheiro, por exemplo, ou na parte de dentro, né, das corridas, e não como um piloto. Então ele se sente ali com um sentimento, Então ele se sente meio perdido e bem nervoso, ele começa a ter algumas crises de ansiedade por conta disso. Só que ele ainda era um piloto reserva. Quando o segundo piloto ali da corrida acaba sofrendo um acidente e ele precisa se afastar, quem vai entrar é o João, que é o irmão da Petra. Quem vai entrar então é o João, e aí ele entra numa crise assim muito feia de pânico, porque ele não gosta de correr, ele tem muito medo, ele não é uma coisa que ele gosta de fazer, não é o sonho dele e tal, então isso só faz com que engatilhe alguns sentimentos que ele não sabe lidar direito. E certo dia, os dois estão juntos, a Petra e o John, né, como ele é chamado, John ou João ali, dependendo do contexto ali na história, né. Eles estão assistindo um filme e eles decidem que, ele no caso, dá a ideia de que eles poderiam trocar de lugar. Eles são muito parecidos, né, eles são irmãos gêmeos, mas eles se lembram muito, tirando o cabelo da Petra, né, que é um cabelo um pouco mais longo, eles são muito parecidos, e aí ele joga a ideia no ar de que se eles fizerem essa troca, ela corre no lugar dele, para ela também conseguir fazer alguns contatos ali dentro da estrutura de Fórmula 1, para conseguir voltar e conseguir novos patrocinadores, e ele não vai precisar correr, ele ajuda ela quando ele puder, e ela corre no lugar dele como se fosse ele. É meio que ela é o cara, sabe? Operação Cupido. E aí é claro que ela topa essa jornada louca, ela entra como a segundo piloto oficial ali da Fórmula 1, e o primeiro piloto da sua equipe, ele é aquele cara que é super carinhoso, inicialmente aparentemente eles não se dão bem, ele escuta ele falando algumas coisas pra ela que ela não concorda, coisa assim, e conforme o tempo vai passando, os dois vão se conhecendo, um sentimento vai surgindo, e ao mesmo tempo que ele conhece ela como John, eles acabam se conhecendo também ela como Petra, né? Então ele acaba se apaixonando pela Petra sem saber que ele tá convivendo com ela o tempo inteiro, ele acha que ele convive com o irmão gêmeo dela, né? E aí eles entram nessa confusão, eles estão ali dentro no universo de Fórmula 1, e eles precisam aí então conseguir novos patrocinadores pra Petra e resolver o que vai fazer com o John. E, gente, esse é um livro que mistura muito Ela é o Cara, Operação Cupido e Mulan, tá? A gente tem a nossa protagonista no lugar de um homem, então ela escuta muitas barbaridades em relação a mulheres, a gente tem bastante desse preconceito dentro desse universo dos homens, né? Desse esporte que é considerado dos homens, né? Principalmente para ela também ser uma mulher negra, uma mulher bi assumida, e também por ser aí uma protagonista num lugar que não é considerado dela, assim, sabe? E fora tudo isso, além desses temas interessantes que o livro aborda, eu acho que o casal ele tem bastante química, eu gostei muito dos dois, do John, e eu não lembro o nome dele, eu gostei bastante, eu não lembro o nome. Gente, eu sou péssima com o nome, tá?
Mas Oliver, lembrei. Eu gosto muito da relação da Petra com o Oliver, que é o primeiro piloto ali da sua equipe. Eu acho que os dois têm bastante química, tem muitas cenas hot nesse livro, então se você não gosta, ou se você ainda é menor de idade, não é um livro recomendado, porque ele realmente tem conteúdo mais 18, tá? Mas eu acho que é um livro que talvez tenha deixado um pouco a desejar. Eu gostei da história, eu achei que ficou um pouco entediante nas partes das corridas, pelo menos pra mim, não é um esporte que eu sou muito fã, e tem muitas cenas de corridas, né, o tempo todo tá acontecendo alguma coisa em relação à Fórmula 1, Fórmula 2, e aí isso acabou me deixando um pouquinho entediada, tá? O casal, ele acaba ficando até que cedo juntos, né, eles já estão ali nesse envolvimento desde o começo do livro, ela como Petra, ele como Oliver, obviamente, e aí a relação dos dois vai evoluindo e os dois, sei lá, na metade do livro, um pouco mais da metade do livro, já estão meio que ali já engatilhado para um relacionamento final ali, sabe? Então isso meio que diminuiu um pouquinho aí a graça, entre aspas, pra mim, porque eu gosto dessa coisa, tipo assim, fica junto, mas acontece alguma coisa e eles não conseguem ficar juntos. Eu gosto dessa pegada. E aí aqui a gente tem esse casal já meio que junto, né? É claro que acontecem muitas coisas, principalmente pela mentira que a Petra tá contando de estar no lugar do John, mas essas coisas que acontecem nem sempre elas têm a ver com o Oliver, entendeu? Ele realmente é um personagem, parece que mais secundário ali da trama, e ela é a nossa protagonista. Então, quando os dois começam a ficar juntos, chega num momento que as situações acontecem, mas nem por isso envolvem o Oliver, e eu gosto desse tipo de romance, né, que traz ali um protagonismo também pro segundo personagem, né, não só pro protagonista que a gente já conhece, mas também pro casal, né, seja homem ou mulher, eu gosto quando traz aí esses dois lados. Mas é isso, foi uma boa leitura, apesar de ter ficado entediada em alguns momentos e ter achado, apesar do casal ter muita química, ter achado que, sei lá, talvez os dois tenham se resolvido cedo demais, podia ter acontecido mais alguma coisa. Mas foi uma leitura gostosa, foi uma leitura divertida, eu gostei bastante. E se você gosta desses filmes que eu comentei, provavelmente vocês vão gostar desse também. O próximo que eu li foi No Calor do Momento. Esse livro é da mesma autora de Quebrando o Gelo, que foi um livro que eu li há algum tempo atrás. E esse, assim como Quebrando o Gelo, não foi uma decepção, porque eu acho que nesse eu já fui com a expectativa um pouco menor do que eu fui quando eu li Quebrando o Gelo. Mas, No Calor do Momento, a gente vai conhecer a história de uma protagonista e de um rapaz, que eles acabam tendo um envolvimento ali amoroso. Tem cenas hot também, tá? Um envolvimento durante uma festa, eles acabam tendo uma conexão muito legal, um papo muito legal, eles acabam tendo relações durante essa festa, tal, enfim, tudo lindo, maravilhoso. Só que eles acabam tendo ali um mal entendido e eles nunca mais ficam, nunca mais se veem e tal. Só que, sei lá, na outra semana, um mês depois, eles se encontram num acampamento de verão onde os dois vão ser monitores. Eles vão trabalhar de monitores num acampamento, aqueles acampamentos que tem bastante nos Estados Unidos, onde as crianças vão e passam, sei lá, o verão todo, 2 meses ali, fazendo atividades físicas, fazendo atividade em conjunto, brincadeiras, trabalhando alguma coisa como música, teatro, esse tipo de coisa, parte cultural, né? E esse é um acampamento de verão que é bem caro, tá? É para pessoas que têm muita grana, e os dois vão trabalhar nesse acampamento. A nossa protagonista é uma ex-campista que volta todos os anos ali para trabalhar, porque é um lugar em que ela se sente em casa, ela vai desde criança, então é um lugar que ela gosta muito de estar, já que ela tem problemas com a família dela, tá? Então esses dois acabam se reencontrando ali durante esse acampamento de verão, e a atração dos dois ali é inegável, eles querem voltar a ficar juntos, mas ao mesmo tempo eles estão meio que chateados um com o outro, porque apesar dessa conexão que eles tiveram inicialmente, eles se desentenderam, eles não acharam que os dois não queriam papo depois da relação que eles tiveram. E aí eles acabam conversando bastante. Tem o ponto da regra do acampamento que monitores não podem se envolver, só que todo mundo sabe que os monitores se envolvem, entendeu? Até as crianças. Não é uma regra que as pessoas seguem. E esses dois, eles acabam
tendo que vencer essa atração e tentar entender como é que vai esse relacionamento deles, se é um relacionamento que pode passar do verão ou não, se eles podem levar esse relacionamento adiante. E uma coisa que eu gostei bastante desse livro foi que o casal conversa. Isso é muito legal, porque tem muitos livros que o grande problema do casal é a falta de comunicação. É esse o grande foco da história, sabe? Que os dois não se conversam e não vão ficar juntos só no final, depois que eles têm uma conversa longa e sincera. Esse casal não, apesar de ter havido esse desentendimento no começo do livro, né, esse mal entendido no começo do livro, eles acabam conversando sobre isso assim que eles chegam, tipo, vamos acabar com esse climão, o que aconteceu aquele dia, por que você saiu, depois que a gente teve relação, se eu gostei, não gostei, eles têm essa conversa bem aberta, e aí eles resolvem ser amigos, e a partir dessa amizade vai surgindo algo a mais. Então é um casal que eles são sempre sinceros desde o início, então esse relacionamento dura praticamente aí o livro todo. Os dois protagonistas têm problemas com a família, então a gente vai ver bastante aí desse pano de fundo, né, com a família, com os problemas que eles têm de comunicação com os pais, ou alguma coisa que aconteceu, algum passado mais traumático, que eles vão precisar aprender a lidar, eles vão precisar conversar um com o outro, enfim. A gente tem basicamente o livro todo essa rotina dentro do acampamento, e isso foi muito legal, gostei bastante do cenário desse livro, né, eu acho muito legal esses acampamentos que tem nos Estados Unidos, queria muito que tivesse aqui no Brasil também, né, que fosse mais comum como é lá. Mas, enfim, o foco do livro é realmente esse romance, esse desenvolvimento de um romance. E apesar de ser um bom livro, eu li super rápido, assim como foi quando eu li Quebrando o Gelo. Eu li super rápido, eu gostei muito dos protagonistas, mas eu senti que faltou um tchan, entendeu? Faltou alguma coisa, porque parece que em alguns momentos a história fica até meio monótona, assim, sabe? Como o casal, ele é um casal que conversa, ele é um casal que resolve as suas diferenças ali na hora, não deixa embolar, não deixa virar uma bola de neve, acaba ficando mais monótono essa situação toda. Então, foi um livro que, apesar de ser muito gostoso, de ser divertido, de eu gostar dos protagonistas, eu senti que faltou alguma coisa a mais. Talvez mais do enredo, algum plot, alguma coisa assim. Então, não sei. Foi legal, foi muito gostoso ver a conexão dos personagens, né? Ter essa sensação diferente de personagens que são bons na conversa, que eles sabem resolver seus problemas, mas ao mesmo tempo faltou alguma coisinha a mais. Então, por isso que não foi uma leitura perfeita pra mim. Gente, agora começam as decepções literárias do mês de maio, tá? Como eu li muita coisa, eu não favoritei nada esse mês. Foram algumas leituras que eu tava muito ansiosa pra fazer, que eu queria muito conhecer a trama, só que eu acabei me decepcionando. Então, os próximos livros não vão ser livros que eu gostei tanto, mas eu acho válido comentar aqui com vocês os motivos de eu não ter gostado. O primeiro que eu quero comentar é que nem é que eu não gostei tanto, mas foi uma série que eu já sabia que não ia ser 5 estrelas, que eu já comentei em algum vídeo aqui que eu tinha me arrependido de ter comprado os livros físicos, que foi Das Noivas da Semana. Eu li o primeiro, que foi A Casada Até Quarta, e apesar de ter uma trama interessante, a gente tem ali um casamento por conveniência, um rico e bonito rapaz está procurando uma noiva, uma esposa na verdade, num prazo super curto, porque o testamento do seu pai, ele só vai receber a herança, não que ele precise de dinheiro, mas é uma herança muito grande, ele só vai receber essa herança se ele se casar com alguém até o seu aniversário e ficar 1 ano com essa pessoa. Então ele resolve encontrar uma empresa que te traga casamentos por conveniência ali, ou que consiga achar uma compatibilidade com uma pessoa, com uma mulher, para ele não ter esse tipo de problema, porque as mulheres com quem ele já se envolveu, ele sabe que elas não são, assim, muito sinceras, então ele não quer esse tipo de envolvimento, ele quer envolvimento com uma mulher que sabe desde o início e que não vai dar o golpe nele, entendeu? E aí ele conhece a dona dessa empresa, e ele acaba notando que essa mulher, ela tem um motivo para aceitar se casar com ele, né, e receber uma grande bolada. A irmã dela precisa de ajuda, ela tá internada, ela tentou cometer um suicídio, acabou não conseguindo, só que ela teve alguns problemas, ela ficou com algumas sequelas por conta dessa tentativa de suicídio, e aí ela tá internada numa clínica, e a clínica custa muito dinheiro pra dona dessa empresa, né, pra nossa protagonista. E aí ela tá meio que endividada, ela precisa pagar a clínica da irmã, ela não tem dinheiro, não tem mais de onde tirar dinheiro, e ela precisa desse contrato com o nosso protagonista, que eu não lembro o nome de ninguém, vocês notaram.
com o nosso protagonista, que ele tem muito dinheiro. Até aí tudo bem, só que quando os dois se conhecem, ele nota que ela, por conta de cuidar da irmã, precisa de dinheiro. E ele se dá muito bem com ela, ele acha ela bonita, ele acha que ela é uma mulher super inteligente e ele confia meio que nela, assim. Logo de cara, ele sabe que ela não vai querer dar o golpe nele e ela topa, ela acaba topando. Ele vai pagar o tratamento da irmã dela pro resto da vida, né? Então ele dá muita grana pra ela poder sustentar a irmã dentro dessa clínica, tudo que a irmã precisar. E dá uma grana a mais também pra ela poder se virar sozinha, pra ela poder se cuidar. E eles fazem esse casamento por conveniência, os dois sentem uma atração inegável, assim, ela acha ele muito bonito, ele acha ela linda, não sei o quê, só que não vai envolver, né, eles não querem que envolvam relações sexuais, porque eles acham que que pode complicar dentro desse 1 ano, enfim, gente, todo um rolê, é o casamento por conveniência que a gente já sabe que termina todo mundo apaixonado e o casamento fica verdadeiro. É um clichê. Foi um livro que eu li, tipo, em um dia, eu li super rapidinho, é um livro bem curto, não tem nem 300 páginas, acho que nem 200 tem páginas, mas é um livro curtinho, é um livro rápido. A história, ela é muito interessante, eu gosto de casamento por conveniência, eu gostei dos protagonistas, eu achei os dois super interessantes. A gente tem todo um mistériozinho ali, porque alguém tá vigiando a nossa protagonista, né, instalou câmeras, instalou escuta dentro da casa dela depois que ela se casou com ele. E ele é um homem muito rico, que ele tem alguns inimigos ali, pessoas que querem a herança que ele vai herdar do pai. Então, eles têm que esconder essa farsa de todo mundo, porque senão ele perde o testamento, né? Ele perde o direito. Só que, gente, tem um problema esse livro, que eu acabei não gostando tanto. E fica aqui o spoiler, então eu vou dar uns segundinhos aí pra vocês adiantarem esse vídeo um pouco mais pra frente, porque vai ter um spoiler desse livro agora, tá? O plot é gravidez. E, gente, eu não gosto de plot twist com gravidez envolvido, tá? Por algum motivo, por um motivo que a gente vai entender mais pra frente, ali pro final do livro, a nossa protagonista acaba engravidando dele, gente, dentro, sei lá, de 1 mês, tá? Isso tudo acontece dentro de 1 mês. Ela acaba engravidando do cara e aí, tipo, tá, o que a gente vai fazer agora? Isso não tava dentro dos planos de eu engravidar, não sei o quê. E a gente vai entender como que tudo isso aí aconteceu. E eu não gosto desse plot que é a gravidez, porque é só isso que acontece, tá? Desde o início a gente sabe, fica bem óbvio quem que tá implantou essas escutas, fez gravações, a gente sabe desde o início. E aí é uma coisa muito conveniente o que acontece pro final desse livro. Então foi por isso que eu acabei não gostando tanto, apesar de ter achado os protagonistas muito interessantes. Eu acho que tinha tudo pra ser um livro muito bom, mas acabou se tornando tudo meio raso. E eu acho que a proposta realmente é essa, são livros curtos, é uma série com livros curtos. Então acho que a proposta realmente é ser essa leitura mais rápida, sabe? Mais dinâmica. Mas, no geral, não foi um livro tão ruim quanto eu achei que fosse ser. Foi um livro que me distraiu, foi uma leitura, assim... Eu poderia ter comprado em e-book, tá? Não faço conta de ter o livro físico dessa série. Mas não foi um livro ruim, foi um romance, assim, gostosinho de ler. Aquele romance levezinho pra ler num dia chuvoso, num dia quietinho, num dia de frio. Que você vai terminar no mesmo momento, sabe? Que você senta ali, lê algumas horinhas e pronto, acabou o próximo, sabe? Não é um livro que vai te marcar. Apesar de ter esse plot, que eu comentei que eu não gosto muito, mas não é um livro que vai te marcar muito, mas também não é um livro ruim, que vai te deixar irritada porque o livro é ruim, entendeu? Igual os próximos, que são os que eu vou comentar agora com vocês. Eu tive 3 decepções esse mês com livros, tá? Que são os últimos 3 que eu quero comentar com vocês. São livros que eu estava esperando muito da história, que eu achei que eu fosse amar, favoritar, e não foi o que aconteceu. Não quer dizer que são livros ruins. Um deles eu acho que é um livro ruim. Mas os outros não quer dizer que são livros ruins, mas são livros que me decepcionaram, porque eu fui com muitas expectativas. É claro que essa é a minha opinião de qualquer livro que eu comento aqui, são as minhas opiniões sobre as histórias, os momentos que eu li essas histórias, como eu tava, o que eu vivi. Então, assim, às vezes você pega esses livros pra ler e você vai achar fantástico, porque é aquilo que você espera, é aquilo que você gosta de ler, e
E tá tudo bem se esses livros forem perfeitos pra vocês, tá? Pra mim acabou não funcionando. Eu prefiro quando o livro é maravilhoso, quando o livro me marca muito, mas às vezes alguns livros não fazem isso com a gente, então esses que eu tô comentando não quer dizer que são livros péssimos que vocês não devem ler, pelo contrário, eu acho que vocês devem ler pra vocês tirarem as suas próprias conclusões sobre eles, tá? Um deles, como eu falei, eu acho que é um livro que pra mim foi um livro ruim, não parecia que eu tava lendo um livro, mas vocês já vão entender, eu vou explicar pra vocês certinho. O primeiro dessas decepções foi A Guarda-Costas, que foi um livro, gente, que eu tava muito ansiosa pra ler. Eu queria muito ler desde que ele saiu, e aí eu comprei em e-book, falei, vou ler. Ai, gente, queria tanto ter gostado desse livro. Queria muito, a gente vai conhecer a história de uma protagonista que é uma guarda-costas, assim, super renomada, super conhecida, assim, não conhecida para as outras pessoas, mas dentro da empresa dela, ela é tipo a queridinha do chefe, porque ela é muito boa no que ela faz, e o tempo todo isso é frisado, né, que ela é realmente muito boa, ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela sabe o que ela tá fazendo e tal, e ela é chamada para trabalhar como guarda-costas de um ator que por um motivo específico acabou ficando alguns anos longe das telas e ele tá recebendo algumas ameaças, ele tem uma stalker, e aí eles acham melhor contratar, então, uma guarda-costas, porque ele precisa voltar para casa, já que a mãe dele tá doente, vai passar por uma quimioterapia, e ele quer acompanhar todo esse processo, ele quer estar junto da família durante todo esse momento. E aí, beleza, tudo certo, ela vai trabalhar como guarda-costas para ele é um cara super fofo, os dois se dão bem logo de cara, ela vai precisar fingir ser a namorada dele pra família, porque ele não quer contar pra família que ele tem uma stalker e que, na teoria, ele corre algum perigo, porque ele acha que isso vai estressar a mãe dele que tá doente, ele não quer ser o foco ali de tudo que tá acontecendo, ele não se dá muito bem com o irmão dele, por alguns motivos que a gente vai entender durante a trama. Então ele não quer contar pra ninguém e ele apresenta a nossa protagonista como sendo namorada dele, pra poder deixar ela em casa, ter ela sempre por perto, sem explicar pras pessoas que ele precisa de um guarda-costas. Enfim, até aí tudo certo, eu tava gostando bastante do envolvimento dos dois ali, do desenvolvimento dessa relação, desse relacionamento, só que, gente, a protagonista, ela se apaixona no primeiro oi desse rapaz. Tudo bem, ele é um ator, tipo assim, famoso, bonito, tem muito dinheiro, ele é um cara simpático, ele é um cara aparentemente carinhoso, ele trata ela muito bem, só que, gente, no primeiro oi desse moço, ela já tava, assim, apaixonada. Só que a gente passou, sei lá, 20% do livro frisando de que ela é uma grande guarda-costas, de que ela é uma pessoa, assim, fantástica, ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa que faz ali, que comanda toda a operação dessa proteção pra esse cara, tal. Só que, gente, ela esquece totalmente a função dela de guarda-costas em alguns momentos, porque ela tá, tipo assim, babando pelo cara. Ela acaba ali criando um vínculo com ele, né? Esse relacionamento de mentirinha vai fazer com que eles tenham que se beijar, então eles começam a ter esse relacionamento amoroso, então ela acaba ficando meio que distraída, né, das suas funções. E aí, mais pro final do livro, quando é necessário que ela seja uma guarda-costas, gente, ela faz umas coisas que eu fico pensando assim, será que se isso acontecesse, a resolução ia ser essa? Tipo, o guarda-costas ia ter que fazer isso? Porque é muito... Pareceu muito comédia de polícia, entendeu? Sabe aquelas comédias, tipo um tira na pesada, um tira da pesada, coisa assim, que faz que tem umas atitudes e fala assim, gente, jura? Sério que ia ser desse jeito, né? Que ela ia ter que agir como guarda-costas? E, gente, acabou sendo, sei lá, uma grande farofa. Eu gostei do romance dos dois, eu gostei do protagonista, apesar de ter achado que ela acabou deixando os seus deveres um pouco de lado e ter se apaixonado por ele nos primeiros 2 segundos da história. Eu achei realmente que essa paixão surgiu de forma muito rápida, eu não senti uma construção do relacionamento dos dois. Eu achei que fosse ser um livro mais voltado tipo pro filme Guarda-Costas, e na verdade não foi. Foi uma coisa muito rápida ali, o desenvolvimento do relacionamento dos dois, a construção dos dois. Mas enfim, tem esses pontos negativos, né, dessa parte dela ser uma grande guarda-costas, e quando ela precisa ser a guarda-costas, ela resolve um negócio assim de uma maneira que pra mim não fez sentido, entendeu? Mas assim, até aí, ok, pra mim tá tudo certo. Foi uma leitura rápida,
Eu devorei o livro, assim, a escrita da autora é muito boa, então eu li muito rápido, eu gostei da protagonista ali, tem esses pontos negativos, mas eu acabei gostando da protagonista, mas eu realmente me decepcionei com a história justamente por isso. Eu acho que faltou uma coisa mais profunda em relação aos dois, o relacionamento dos dois, uma construção melhor desse relacionamento, e também essa parte meio cômica dela ser uma boa guarda-costas, e quando precisarem dela, ela resolve as coisas de uma maneira que, sei lá, eu fico imaginando que não era daquele jeito que era pra ter sido resolvido, entendeu? De outro modo, o nosso protagonista, o ator, ele é um personagem muito legal. Ele tem uma história muito interessante, a história da família dele é muito interessante, então eu fiquei muito entretida ali na história dele. O porquê que ele se afastou das telas, o porquê que ele brigou com o irmão, o porquê que ele é afastado da família, o porquê que o relacionamento dele com eles é tão difícil. Então a gente vai ter bastante dessa história do nosso protagonista, do passado dele. Eu achei isso muito interessante. Então, apesar de ser um livro que tem alguns pontos negativos, que me decepcionou bastante em relação ao romance, tem outros pontos positivos, então, sei lá, eu dei nota 3 pra esse livro, eu acho que esse livro ficou na média, mas sim, foi uma decepção pra mim, porque eu esperava que fosse um favorito. A próxima também segue esse mesmo esquema de A Guarda-Costas, que é um livro ali na média 3 estrelas, foi um livro que eu tava muito ansiosa pra ler, que é Morando com um Vampiro. Eu queria muito ler esse, é uma comédia romântica com um pouco de fantasia. A gente tem uma protagonista que tá precisando de dinheiro, ela tá precisando de um lugar barato pra viver, ela tá sendo despejada do lugar onde ela mora, e aí ela precisa encontrar algum lugar que caiba dentro do orçamento, e quando ela vê um anúncio por um preço assim muito barato, um anúncio de um quarto, pra dividir o apartamento com outro rapaz, né, com um moço, com uma pessoa que ela não sabe quem é ainda, ela acaba topando isso, ela vai conhecer o apartamento, acha o apartamento incrível, ela conhece o cara, e o cara, fora ele ser bonito e ser um cara alto, musculoso, piriri, pararó, ele é um cara muito estranho, assim, o apartamento, ele tem uma decoração, sei lá, do século XIX, e aí ela acha esquisito, ela acha que é por isso que o preço tá tão baixo, né, apesar de ser uma localização muito boa, o apartamento é um apartamento grande, o quarto onde ela vai ficar é um quarto grande, e aí, enfim, ele acaba topando, ela descobre que o preço, na verdade, estava errado no site, né, tinham anunciado com o preço errado, por isso que estava tão barato, mas o cara topa, fala, ó, pode pagar o preço que estava anunciado, porque o erro foi meu, então tá tudo certo, se você quiser se mudar, você pode se mudar tranquilo aqui pro apartamento. Beleza, ela acaba se mudando, eles acabam convivendo um pouco mais, e ela nota que ele é um cara muito estranho, ele trabalha só à noite, de dia normalmente ele tá dormindo, então eles acabam trocando muitas cartas ali, né, porque ela trabalha de dia e volta pra casa à noite, ou ela trabalha à noite também, porque ela tem 2 empregos, então eles acabam conversando muito por cartas durante o dia a dia, e eles vão se conhecendo mais, ela acaba descobrindo que na verdade ele é um vampiro, e ela precisa lidar com essa informação, e algumas coisas vão acontecendo nesse meio tempo, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a história dele, sobre a história da nossa mocinha, o que aconteceu com os dois, como que ele virou um vampiro, enfim. A gente tem todo esse rolê. Grande problema pra mim, foi que eu fui esperando que fosse ser um livro muito divertido. Eu dei risada em várias partes, mas eu esperava que fosse ser um livro mais divertido. Ele é um protagonista muito divertido porque é um protagonista que dormiu durante um século. Então ele ainda não sabe lidar com o século XXI, ele não sabe o que está acontecendo hoje em dia, e ele precisa de ajuda para se atualizar. Por isso que a nossa protagonista, ele topa morar com a nossa protagonista, porque ele acha que ela vai conseguir apresentar o século XXI para ele de uma maneira mais fácil. Então ela precisa ensinar ele a pedir café, precisa apresentar Wi-Fi para ele, Netflix e tudo isso. Então, ok, tá tudo certo, a gente tem diversas referências, tá? Como, por exemplo, a Taylor Swift. Isso também eu achei muito legal. Eu achei que fosse ser mais engraçado do que ele foi pra mim. Apesar de ter gostado do desenvolvimento do relacionamento dos dois, eu acho que eles têm bastante química, mas o grande problema pra mim desse livro, ele tava indo muito bem. O grande problema pra mim aconteceu aí nos últimos 30, 20%. Acontece um rolê muito aleatório no final desse livro, envolvendo o TikTok. E, gente, eu achei realmente muito aleatório. Foi uma resolução que eu falei, não é possível
que isso vai ser resolvido dessa maneira, entendeu? Esse grande problema vai ser resolvido de uma maneira tão simples, entendeu? E sim, foi resolvido, então assim, o final me deixou muito a desejar, a história tava indo muito bem, eu tava gostando da trama, eu tava super envolvida, tava sendo uma leitura muito rápida. Como eu falei, apesar de não... Ainda, mesmo se o final talvez fosse diferente, eu provavelmente não teria dado 5 estrelas e favoritado, mas teria sido uma leitura melhor, tipo assim, eu teria ficado mais surpresa, mais envolvida se o final tivesse sido outro. Quem leu esse livro sabe do que eu estou falando. O final, pra mim, foi muito esquisito. Foi muito esquisito, eu esperava mais, então foi por isso que eu acabei me decepcionando. Apesar de ter gostado da trama, de ter sido uma leitura rápida, ter gostado dos protagonistas, gostaria de ter me divertido mais do que eu achei que eu me diverti. Como eu falei, tem momentos de dar risada, mas eu achei que fosse ser mais divertido do que foi pelas coisas que eu tinha visto, tá? Pelas resenhas, pelos vídeos que eu tinha visto desse livro. Eu achei que fosse ser mais divertido, mas, gente, pra mim o final não deu pra engolir. Foi muito difícil eu entender o final e falar assim, nossa... Mas jura? Eu terminei o e-book e falei assim, gente, é isso? É só isso que aconteceu? Jura? Entendeu? Enfim, leiam e depois vocês me contem se vocês gostaram desse final. E agora a gente vai pro último do mês. Que, gente, foi a maior decepção do ano pra mim até agora. Foi um livro que não parecia um livro, parecia uma fanfic do Wattpad, mas uma fanfic bem mal feita. Eu acabei não gostando do livro. Eu sei que é um queridinho de muita gente, ele surgiu, é um queridinho ali do TikTok, surgiu nessa rede social, e muita gente adora, muita gente ama essa série, esse livro, que é Amor Corrompido. Eu li esse livro em e-book, e eu não sei como lidar com ele. Eu esperava muito, porque foi uma autora que me recomendaram muito. Eu ainda tenho vontade de ler outras coisas dela, não sei se essa série em específico, mas eu tenho vontade de ler, como O Rei da Ira, me falaram muito bem desse livro. E esse Amor Corrompido, a gente vai conhecer a história de uma protagonista que tem um irmão, ela é muito próxima do irmão dela, que é o Josh, e ela é Ava. Acho que é esse o nome. Ela é muito próxima dele e ele vai viajar, ele é um médico, e ele vai trabalhar como voluntário durante 1 ano na América. E ele, tipo, você fica aí, eles só tem os dois, um ao outro ali. Tem o pai, mas o pai é meio distante. Então, ele fica com muito medo de deixar ela sozinha. Ela é a irmã mais nova, então ele tem todo aquele instinto protetor. E ele vai passar 1 ano longe, né? Então ele precisa de alguém que fique de olho e que a proteja, porque ela tá sendo perseguida por um ex-namorado que ela teve, que a traiu, mas assim... Ela descobriu a traição, largou do cara, e aí o cara continua perseguindo ela. Ok, até aí ótimo. Eu achei o irmão dela muito divertido. A Ava, no começo do livro também, ela é muito legal. Ela é uma personagem forte no começo do livro. E o Josh também é um cara, tipo, super divertido, super descolado, irmão protetor, tal. A Ava tem mais 3 amigas que são melhores amigas. Isso é muito legal. Eu gosto muito dessa relação de amizade das 4. Até aí tudo certo. Só que aí entra na jogada o Alex, que é o melhor amigo do Josh e acaba se tornando o par romântico da Ava, porque o Josh pede pro Alex cuidar da irmã dele enquanto ele estiver fora. Falou, Alex, é a única pessoa que eu confio, tá, pra cuidar da minha irmã mais nova, então, por favor, fique de olho nela. E aí o Josh e a Ava, eles eram vizinhos, cada um morava na sua casa, mas eram 2 casas vizinhas. E aí o Josh... oferece a casa pro Alex ficar e fala, você fica perto da minha irmã e aí se ela precisar de alguma coisa, você é vizinho dela. Até aí, tudo bem. O Alex muda pra casa do Josh, ele é aquele cara frio, é aquele cara com muito dinheiro, tá? Com gostos diferentes ali na parte de sexo. Ele é aquele cara, tipo Christian Grey. Ele é multimilionário aos 28 anos. Ele vendeu, sei lá, um programa, um software, alguma coisa, quando ele ainda era muito novo. Ele terminou o mestrado aos 20 e pouco, e não sei o quê. Ele é um gênio. O QI dele é super alto. O cara é lindo, o cara malha, o cara... Vocês entenderam, não é? E aí... os dois acabam desenvolvendo uma atração, né? A Ava com o Alex. O Alex assume o papel de protetor dela, só que assim, vocês não estão entendendo.
Ele se acha no direito de, tipo assim, ela é fotógrafa e ela tá ajudando um amigo fotógrafo a fazer alguns ensaios fotográficos pra pôr no portfólio. Então ela resolve modelar pra esse cara fazer as fotos. E aí o Alex descobre isso e ele sai revoltadíssimo e busca ela, quase arranca ela pelos cabelos de dentro do ensaio fotográfico. Porque era um ensaio fotográfico com roupas de baixo, tipo assim, lingerie, biquíni, esse tipo de coisa. E ele não quer que ninguém veja essa menina. E aí ele cata ela de dentro do ensaio, ele começa a ter essas atitudes meio, assim, tóxicas, na minha opinião, tá? Qualquer pessoa que chega perto dela, ele, sei lá, vai com os 2 pés no peito já, entendeu? E tipo assim, às vezes é um cliente que tá conversando com ela e ele já tá, tipo, ai, o que você tá fazendo do lado dela, enfim. Tem essas atitudes tóxicas. E isso é só o começo, tá, gente? É só o começo. Eles acabam desenvolvendo esse relacionamento, eles acabam ficando juntos, eles acabam assumindo esse namoro e tal. Ela é a única pessoa que consegue mudar o estilo dele, porque até então ele era realmente o Christian Grey, entendeu? Aquele cara que não conseguia ter um relacionamento, ele tinha relação sexual e ele não olhava, ele não dava beijo, ele não olhava na cara da menina. Ok, cada um com seu gosto, entendeu? Mas eu acho que o grande ponto dessa história é o quanto o Alex ele é uma pessoa problemática. E além dessas atitudes super tóxicas, ele sai ameaçando qualquer um que passa na frente dele. Ele tem uma atitude, assim, muito forte no final do livro, tá? Então, ele é um livro com conteúdo mais 18, tá? Mas ele tem umas atitudes muito fortes ali no final do livro, na frente da protagonista. E, gente, ela fica com ele. E eu fiquei tipo assim, menina, ele tem acende uma lanterna vermelha na cara dele, tipo assim, esse cara é um perigo, esse cara, ele não é aquele cara protetor, que é legal de ver, assim, entendeu? Ai, comete um erro, mas é aquele cara protetor, é aquele cara carinhoso. Gente, pelo amor de Deus, ele é carinhoso com ela, mas ele tem umas atitudes, igual eu falei, às vezes um cliente chega pra falar com ela, pra pedir o número dela, pra fazer foto do casamento dele, e ele já chega com 2 pés no peito, entendeu? E aí a atitude do final do livro dele, foi uma atitude muito complicada e ela aceita como se nada tivesse acontecido. Ele se livra de qualquer coisa como se nada tivesse acontecido, porque ele tem dinheiro, entendeu? Ele é aquele cara arrogante o tempo inteiro. Eu não gostei do jeito que ele trata ela no livro, não é um relacionamento que você olha e fala assim, nossa, que relacionamento saudável. Até a parte, tipo assim, de ser uma pegada um pouco mais pesada em relações sexuais, até aí ok, cada um gosta do jeito que quiser, entendeu? O hot nem foi o problema, essa parte dessa pegada mais forte, assim, desse rolê mais complexo, entendeu? A lá Christian Grey. Nem foi esse o problema. O problema foi, primeiro, a escrita da autora. Gente, as cenas de sexo foram vergonha alheia pra mim. Eu senti vergonha lendo esse livro. Porque eram umas frases que eu fiquei, gente, é sério que a autora escreveu isso? Aí eu já não sei se foi de tradução, a pessoa tentou traduzir, mas traduziu de uma coisa que me deu vergonha, eu comecei a dar risada no livro, nessas cenas de sexo. Ou se foi a autora mesmo que escreveu isso. Pareceu realmente uma fanfic, só que uma fanfic mal escrita pra mim, entendeu? Eu adoro fanfics, mas foi uma fanfic, tipo assim, muito mal escrita. Pra mim, tá, gente? Como eu falei, muita gente ama e eu super entendo, pra mim esse livro não funcionou. E aí, fora essa parte da escrita da autora, eu realmente achei o protagonista muito problemático. A nossa protagonista, no início, a Eva, ela é uma personagem muito boa, ela é uma personagem muito interessante. Como eu falei, eu gosto da relação dela com as amigas, da relação dela com o irmão. Só que, gente, depois que esse Alex surge na vida dela, ela aceita umas coisas que pra mim não tem cabimento, entendeu? Tipo, ela terminou com o ex dela por causa da traição, só que fica com o Alex, sendo que ele fez outras coisas, assim, que, na minha opinião, são bem pesadas, entendeu? Como ameaça, assassinato, esse tipo de coisa, sabe? Pra mim, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça que a protagonista perdoa esse cara tão fácil, sabe? O final desse livro, pra mim, também foi muito problemático. Depois que toda a situação acontece, eu acho que passa algum tempo no final, né, do livro, a gente vai acompanhar alguns meses ali depois, né, desse grande tchan, desse grande ápice da história. E, gente, pra mim não fez sentido, tá? A relação desses dois não fez sentido.
É uma pena porque eu tava muito animada com essa série, não sei se eu vou continuar. Eu sei que bastante gente fala que o segundo livro é melhor. Pelo que eu vi, eu até dei depois que eu terminei, até dei uma fuçada lá no Scooby nas resenhas e tem muita gente comentando e muita gente falando que teve o mesmo problema que eu. Então, assim, eu sei que eu não tô sozinha nessa. Embora muita gente tenha gostado da história, e tá tudo bem se você gostou. É igual eu falei, pra mim tá tudo certo. Não foi uma leitura que me agradou. Talvez eu tenha ido com muita expectativa. Não sei. Simplesmente não sei. Mas pra mim não foi um bom começo com a autora. Eu quero ler O Rei da Ira mais pra frente. Essa série eu não sei se eu vou continuar por conta desse primeiro livro. Pra mim teve muitas problemáticas em relação ao protagonista e em relação à escrita mesmo da autora. Então eu realmente não sei se eu vou continuar com essa série, mas eu ainda quero dar uma chance pra ela, só que numa outra série, num outro romance, que eu acho que vai ser O Rei da Ira. Vamos ver aí, mas eu comento com vocês. Mas é isso, gente. Como eu falei, tá tudo bem se vocês gostaram desses livros. Eu tô aqui pra dar a minha opinião, a minha experiência, o porquê que eu não gostei. E se você leu e gostou um desses livros, deixa aqui no comentário qual foi sua opinião, por que vocês gostaram. Se pra você foi diferente essa experiência de leitura ou algum livro que eu tenha gostado e vocês não gostaram, deixa aqui nos comentários também. Eu acho muito legal essa parte de debater, porque às vezes a gente enxerga as situações, os protagonistas de uma outra forma quando a gente tem essa conversa, esse diálogo. E se você se interessar por ler algum desses livros, tá tudo bem, leia, dê uma chance, mesmo esses livros que eu comentei que eu acabei não curtindo tanto ou que eu fiquei decepcionada, dê uma chance, às vezes pra você funciona muito bem e pra mim acabou não funcionando, né? Como eu falei, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua história como leitor, o seu momento como leitor, né, o momento da vida em que tá, dependendo, quer ler alguma coisa mais água com açúcar mesmo, ou quer ler alguma coisa mais pesada, suas experiências de vida, tudo isso influencia na gente gostar ou não de um livro. Então, se vocês quiserem comprar algum desses livros, eu vou deixar aqui na caixinha de descrição os links para a Amazon, se vocês quiserem conhecer, bem como minhas redes sociais. Então essas foram as minhas leituras do mês de maio, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um vídeo longo, mas eu espero que tenha dado para entender aí o porquê que eu gostei e não gostei dessas histórias. Então a gente se vê no próximo, até mais!